Olá, estou com a Cláudia, do Comitê Rio 2016, para fazer uma pequena retrospectiva dos principais marcos de capacitação. Eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Cláudia, quais foram os principais marcos dessa história? Bem, essa história começa em 2011, treinamento, eu entro no comitê em maio de 2011 e a gente trabalha como uma corporação tradicional, um startup, onde tinham poucas pessoas, mas a gente sabia que a companhia ia ficar dobrando o seu tamanho a cada ano, até chegar aos 6.500 colaboradores próprios que a gente vai ter até o momento dos jogos. Então, em 11, nosso principal objetivo era criar um bem-vindo bem forte, que levasse as pessoas a conhecer o que eram as nossas instalações que já existiam do Pan-Americano, fisicamente, conhecer o Instituto Reação, do Flávio Canto, que lá tinha o esporte fazendo transformação na cidade, enfim. Esse era o meu primeiro objetivo. O meu segundo grande objetivo era implantar a avaliação de desempenho. A gente, como um projeto, começar a ter nossas metas de todos os funcionários traçadas, tentar atingir isso, uma ferramenta bastante tradicional nas corporações. Um outro marco forte foi a gente fazer o programa de desenvolvimento da liderança, formar a nossa liderança, juntá-la pela primeira vez, formar, começar a discutir temas importantes, Então, a gente fez isso e foi muito importante, porque daí, inclusive, a gente conseguiu receber uma série de inputs para criar os outros programas de treinamento que a gente ia implantar num catálogo de ofertas que daí para diante passaria a existir. A gente também fez, talvez um dos nossos grandes marcos foi realizar o nosso primeiro workshop de diversidade e inclusão. Tema esse que, assim, é sempre muito complexo e que, para mim, digamos, foi o meu maior aprendizado. Acho que, assim, que realmente eu e meu time, e acho que os fornecedores todos que estão lidando conosco até agora, aprendeu, A gente aprendeu muito a lidar com isso, com a diversidade, considerar a diversidade e inclusão. O comitê é um lugar bastante diverso, é só você andar aqui pelos corredores que você vê, Militares, atletas, ex-atletas, servidores públicos, pessoas que vieram das corporações, estrangeiros, que vêm aqui até trazer sua experiência de já ter realizado um jogo anterior. Enfim, tem de todas as culturas, de todas as línguas, A gente tem uma série de pessoas com deficiências, e que estão nos ajudando aí a fazer um trabalho bem bacana. E a gente teve que aprender a lidar fortemente com isso, inclusive nos cursos online, onde a gente passou a ter 5 versões, algumas delas acessíveis em língua portuguesa, em língua inglesa, e que é uma grande dificuldade no mercado se até ter fornecedores que possam trabalhar nesse formato. Isso foi o ano 2011. No ano 2012, a gente já começou a consolidar nossas políticas, aí a gente já começou a entregar documentos formais para o COI e para o IPC, das políticas que a gente tinha. A gente fechou nossa estratégia de treinamento, aquilo que a gente queria, ter como pontos principais, os nossos 5 pilares, e a gente implementou o programa que a gente chamou o Secondment Program, que era a gente mandar pessoas, alguns talentos nossos, para Londres, até para assumirem funções nos Jogos de Londres e trazerem depois toda essa informação e toda essa experiência para compor o nosso comitê. Em 2013, a gente lança o nosso portal de treinamento, que foi um grande marco, onde a gente bota 9 cursos abrangendo temas transversais para a gente, como segurança, sustentabilidade, acessibilidade, o curso de diversidade e inclusão online, já falando 2 línguas, que seria o curso que a gente hoje vai colocar no nosso portal também para toda a força de trabalho, agora de quase 160 mil pessoas aí a bordo, para realizar os jogos. Enfim, foi um ano muito marcante. Eu acho que o portal marca um momento da gente entender que a gente precisava entender que o Brasil era enorme, que viriam pessoas não só do Rio realizar os jogos conosco, e não só do Brasil. E, portanto, a gente tinha que trabalhar com ensino à distância. E um momento também da gente fazer vários focus groups para a gente começar a capturar os conteúdos e criar as nossas ementas dos treinamentos. Ementas essas que a gente também botou na nossa estratégia e enviou num documento único para o COI e para o IPC. Em 2014, a gente vai fazer o levantamento de necessidade de treinamento com as 107 áreas, para a gente entender que áreas eram essas e quantos cargos essas áreas teriam para a gente fazer os treinamentos de função, Eram mais ou menos aproximadamente 107 áreas e 500 cargos, que a gente ainda ia agrupar, que a gente ainda ia fazer uma série de trabalhos para ter o material final que a gente tem hoje do nosso 4º pilar. E em 14 também a gente consegue fechar o nosso patrocínio, A gente, pela primeira vez, tem um patrocinador que vai oferecer para a gente aí uma série de suportes, tanto em recrutamento e seleção,
dos voluntários, como em treinamento da força de trabalho toda, oferecendo para a gente uma estrutura física, né, oferecendo para a gente materiais impressos, oferecendo para a gente o desenvolvimento dos conteúdos online, com fábricas de conteúdo, enfim. Não é um patrocinador dos jogos, é um patrocinador educacional. É um patrocinador de educação que se junta ao Comitê Rio 2016. É um patrocinador, né, sim, dos jogos. Assim, tudo aqui acontece por patrocínio. Os jogos só acontecem por conta dos patrocinadores que estão conosco. Mas que não é só recurso também, são serviços. Não, são serviços. Eles podem aportar dinheiro, eles podem... A frota olímpica, né, vem os carros, os celulares que a gente usa, vem do patrocinador. Enfim, cada patrocinador traz aquilo que ele tem de produto ou de serviço, né, e para ajudar a gente a conseguir entregar esses jogos. 2015, a gente começa a ter muitos eventos testes, que são os campeonatos mundiais que vêm para o Rio, onde a gente começa a testar uma série de coisas se estão funcionando, inclusive a nossa experiência já como força de trabalho fazendo tudo isso acontecer, né? Então a gente já começa efetivamente a ter materiais impressos, a ter já alguns dos pilares prontos e funcionando para atender as pessoas que começam a realizar os eventos testes no Rio. A gente também bota no ar a formação de instrutores, porque grande parte das pessoas que estão no comitê viram instrutores dos seus treinamentos de função e dos seus treinamentos das instalações onde eles vão habitar. A gente coloca no ar também liderança nos jogos, que é o nosso terceiro pilar. A gente fez também o Técnicas de Gestão, abordando 4 temas para liderança, para compor o que a gente chamou do Venue Academy. A gente abordou comunicação, feedback, gestão de conflitos e negociação. E a gente começa a dar suporte a uma área do comitê que chama Readiness, é uma área de prontidão, né, onde a gente também começa a fazer alguns materiais impressos e tudo para dar suporte. A gente começa a receber uma série de pessoas em grande número no ano de 16 e 15, 16, e a gente começa já a se preparar para isso, com essa área, para preparar essas pessoas para estarem prontas para operar. Já não é mais momento de planejar, é momento de entrar em operação. E agora em 2016? Em 2016 a gente entrega tudo que está faltando, a gente entrega todos os pilares que a gente ainda não tinha entregue e abre o portal para os voluntários, né, que já começam a trabalhar nas primeiras instalações e começam a ser treinados para isso, né. Algumas instalações abrem primeiros, né, os aeroportos, o que a gente chama de centro de distribuição de uniformes e credenciais também abre na frente. Então, tem a Vila Olímpica vai abrir primeiro também, né? Então, a gente começa a treinar algumas pessoas também na frente. Então, essas pessoas já estão aí com o portal aberto e podendo fazer o primeiro pilar, que é os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o segundo, que é o Excelência em Serviços, e o meu papel nos Jogos, o Visão Geral, não o presencial, que aí vai acontecendo em outra escala. O meu local de trabalho, em 16, a gente também vai operar bem próximo a cada uma das venues abrir. A gente convida 10 a 15 dias antes no máximo, para que as pessoas visitem a venue e tenham um treinamento presencial lá. E a gente também fez um treinamento que a gente chamou de Welcome to Brasil. Esse treinamento vai falar com os estrangeiros, que a grande parte da nossa força de voluntários, 30% a 40%, é estrangeira. Então a gente conta um pouquinho do Brasil e um pouquinho do Rio de Janeiro também. Preparando tudo isso, vai sobrar tempo para dar uma torcida para o Brasil ou não? Vai, claro que vai. Lá na hora vai sim. A gente sempre torce, tem televisão no prédio todo. E mesmo que a gente fique aqui, eu vou ficar aqui no back-office, então a gente vai poder acompanhar aí alguns jogos pela televisão e vai estar sempre torcendo. Legal. Muito obrigado. Obrigada. Olá, estou aqui com a Cláudia do Comitê Rio 2016 para falar sobre a retrospectiva dos jogos Retrospectiva do quê?